Olá pessoal, eu sou Júlia Malveira e aqui a gente fala sobre a sua celebridade favorita. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre Mary-Kate e Ashley Olsen, pois o aniversário delas de 40 anos aconteceu esse ano. Então a gente vai falar um pouco sobre elas, até porque eu cresci assistindo Mary-Kate e Ashley Olsen, então assim, a minha infância foi assistindo elas na sessão da tarde. Do you see what I see? I don't know what you see, but what I see is me. I see me too. Does that mean there's two of you? Or two of me? Por isso veio a minha obsessão por gêmeos também, por causa delas. E assim, acompanhei elas muito, então acompanhei elas quando elas fizeram 30 anos e agora acompanhando ela quando elas estão fazendo 40 anos. Então, assim, é uma história muito longa que eu tenho com elas. E também eu apresentei elas à minha irmã, né? Desde pequena também, ela assiste As Namoradas do Papai. Inclusive, gente, esse filme é muito bom, eu adoro muito. Nunca me canso de assistir esse filme. Kate Ashley Olsen, no caso, é a Ashley nasceu primeiro, depois a Mary-Kate. Então, seria Ashley e Mary-Kate Olsen, mas eles falam Mary-Kate e Ashley Olsen. Certo é falar Ashley e Mary-Kate, né? Porque a Ashley é mais velha. Elas começaram a atuar com 9 meses de vida, gente. 9 meses. Então, imagina, elas praticamente nasceu em frente às câmeras. Então, assim, não teve um momento que elas não souberam que era uma privacidade, uma vida fora das câmeras, né? Porque até a gente entende um pouco em questão delas estar vivendo longe de Hollywood, assim, longe das câmeras nesse exato momento, né, gente? Elas revezavam o papel da Michelle Tanner em Três é Demais. Gente, eu adoro Três é Demais, é muito bom. E, assim, a série é muito boa, é muito engraçada, sabe? Teve um remake da série, só que elas não participaram. Tipo, quando anunciaram que ia ter Três é Demais, novamente, eu falei assim, gente, Mary-Kate e Ashley voltando a atuar novamente nessa série. Mas, infelizmente, elas não aceitaram e tal. E teve até umas polêmicas por causa disso também. E uma delas tinha falado que eles não tinham convidado elas. E aí os atores da série falou que tinha convidado sim. Então, assim, rolou um pequeno desentendimento ali em questão a isso. Mas, assim, eu não vejo Mary-Kate e Ashley voltando a atuar mais. Teve até aquele negócio, né, que em questão do filme do Doutor Estranho, né, e parece que tava falando, né, que a Ashley ia fazer uma das versões da Wanda, que no caso a Feiticeira Escarlate, mas eu sabia que não ia acontecer, gente, porque conhecendo Ashley e Mary-Kate, elas não. Faz muito tempo que elas pararam de atuar. Inclusive, gente, o Evan, que ele faz, né, o irmão da Feiticeira Escarlate, né, que é o Evan, que é ex da Emma Roberts também, ele falava que queria muito conhecer Mary-Kate e Ashley, né, porque ele cresceu assistindo ela e tudo mais. Sim, apenas uma curiosidade, tá, gente, sobre Mary-Kate e Ashley Olsen. Elas tiveram Caçada na Fama em 2004 e foram as primeiras gêmeas a ter, né, a estrela na Caçada da Fama. Eu acabei falando errado. E na época elas tinham apenas 17 anos e nessa época elas já estavam aposentando, né, apenas com 17 anos, né, gente. E nessa época elas já tinham muito dinheiro e também já tava ali na trajetória de moda e tudo mais. Então, assim, elas já estavam entrando para um outro universo, né? E aí começando também a deixar mais Hollywood, se afastar mais também, porque ter mais privacidade e tudo mais, deixar mais a mídia. E assim, eu não gostei muito quando aconteceu em questão de delas se afastarem, porque eu gostava muito que em questão delas atuando e tudo mais. 2021, elas, tipo assim, se afastou completamente, sabe? Você nem via paparazzi flagrando elas nas ruas e tudo mais. Então, assim, é muito difícil você saber o que tá acontecendo, sabe? Tipo, porque elas não expõem, elas não vão em eventos, ela não tem redes sociais. Então, assim, é uma coisa bem difícil de você saber como tá a vida dela, sabe? É só paparazzi flagrando mesmo, entendeu? Ou então quando elas participam de algum desfile da marca delas e elas comparecem,
Aí você consegue ver algumas pessoas gravando elas e tudo mais. Mas é só isso mesmo, sabe, gente? Tipo, literalmente elas vivem a vida no anonimato, né? Vive a vida normal. Obviamente, no anonimato nunca vai ser, porque, né, sempre vai ter um paparazzi pra flagrar elas e tal. Então, assim, por mais que elas não esteja mais atuando, não esteja mais no mundo Hollywood, elas continuam sendo Mary-Kate e Ashley Olsen, né, gente? Então, assim, não tem como elas simplesmente fingir que elas não existem, né? Não tem como isso. Porque elas fez parte de muita coisa em questão de Hollywood, e séries e infância de muitas pessoas. E foi muito grande o impacto de Mary-Kate e Ashley na vida das pessoas também, né? As gêmeas Olsen deixaram a atuação para trás e vive atualmente uma vida mais privada. Tipo assim, se você quer saber sobre elas, você só vai saber pelos paparazzis que flagram elas. Tipo assim, às vezes ela vai em eventos, por exemplo, a Ashley foi num evento por uns meses atrás. Inclusive, a Ashley teve um filho, né? Ela se casou, ela teve um filho. Assim, a gente não sabe nada sobre essa criança, porque ela também não vai mostrar, e a gente sabe bem disso. Tipo, foi até um milagre a gente saber que ela teve um filho, né? Foi em 2006, elas abriram, né, uma marca de luxo, né? Inclusive, eu já procurei algumas coisas para me comprar da marca delas, porque, gente, eu queria ter uma bolsa da The Who, né? E assim, são bem caras, sabe? Tipo, é uma marca de luxo e tal. Então, assim, Mary-Kate e Ashley são bem respeitadas em questão de moda e tudo mais. Eu acho que, assim, muitas pessoas inspiram muito nelas em questão de estilo e tudo mais. Eu adoro muito o estilo delas. Do papel nelas para Michelle Tanner, na série 3 já é demais, elas fizeram o teste e elas só passaram porque elas foram as únicas gêmeas que não choraram. Então, assim, por 9 meses, né, gente? É muito pequenas pra já começar a atuar e tudo mais. E, tipo assim, era algo que já estava escrito, né? Então, gente, Mary-Kate e Ashley Olsen fez um grande impacto na minha vida. E em minha obsessão por gêmeos também. Em questão de moda também, elas fez um grande impacto de, sei lá, de lembranças da infância, porque sempre quando eu vejo elas, eu me lembro da minha infância, então é algo que deu um impacto na minha vida, sabe? Por mais que elas não estejam atuando e por mais que eu saiba que elas nunca vai voltar a atuar, mas dá aquela vontade, sabe? Tipo, nossa, gostaria que elas voltassem a atuar, sabe? E gostaria que elas tivessem Instagram também, porque, gente, eu quero muito o Instagram de Mary-Kate e Ashley Olsen, tipo, elas postando as fotinhas delas, sabe? Seria muito incrível. Seria muito incrível mesmo elas ter o Instagram, sabe? Pelo menos o Instagram, gente. Não é grande coisa, é só o Instagram. Entendeu? Tipo, seria muito bom. Tem muitos atores que não têm Instagram, mas. Assim, a celebridade que eu gostaria muito mesmo que tivesse Instagram é Mary-Kate e Ashley Olsen. Pelo menos pra mim acompanhar elas no Instagram, sabe?